a gente começa, você foi atleta, você sabe disso. Começa lá com 5 anos de idade, você tem que abrir mão de muitas coisas, abrir mão da adolescência, juventude e tal, para ver se você vai chegar no profissional. Então, quando você chega e faz um gol, especialmente eu que não estava acostumado no campo, né, a fazer um gol, poxa, você quer pular na arquibancada. Você quer comemorar, você quer estar ali, você fica leve, né, solto e tal. Então é uma comemoração, de um gol, é uma coisa fantástica. Fala, povo, vocês estão bem? Seja muito bem-vindo ao Gol a Gol desta semana. Agradecimento especial a Tizan, que prepara todo esse estúdio para a gente fazer nosso podcast aqui. Aliás, você pode trazer sua rede social, seu podcast para cá. É só falar com o pessoal aqui, ó, o contato tá aqui embaixo, da Tizan. E eles são mega profissionais, têm um baita conhecimento para você aumentar a sua autoridade na sua rede social e começar a faturar. Vem para cá, vem para Tizan você também. Nossa, você ficou muito bom. Tem que fazer um comercial. E para você, se inscreve no nosso canal para deixar esse Gol a Gol muito mais competitivo no mercado. Porque hoje é especial, como sempre, Zé Elias! Tudo bom? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? A gente já fez vários e vários programas juntos. Sim, muitos. Época do extinto Arena Sport TV. Trabalhava na Rádio Globo, primeiro prazer estar aqui, prazer, né? Revê-lo fazia muito tempo. Eu trabalhava na Rádio Globo de 2005 a 2009, foi nesse período que a gente trabalhou juntos. Não, ali, inclusive né? Você deve seu emprego na ESPN para mim, porque fui eu que te mostrei pro público. Não, isso com certeza, né? Já Foram são quantos vários, anos né? de comentarista, então? São 18? Comentarista são 14 anos. 14 anos. Eu parei de jogar em 2009, mas eu teve algumas lacunas, né? Porque eu parei em 2006, aí trabalhei na Rádio Globo de 2006. Trabalhei na Rádio Record. Eu fiz a Copa do Mundo de 2006 com a equipe do Paulo Roberto Morsa na época. Quem que era o narrador? O narrador era de Ser Maravilha. Aí trabalhei, aí no meio da Copa eu recebi uma oferta para jogar de novo, aí voltei a jogar. Aí 2006, 2007, temporada em Chipre, voltei. Aí voltei a trabalhar aí eu comecei a trabalhar na Rádio Globo com o Leonardo Stamilo, né, que me convidou, junto com o Pascoal, Oscar Ulisses, todo esse pessoal. Aí no meio também recebi uma outra oferta para poder voltar a jogar. A intenção era voltar a jogar na Europa para tentar permanecer por lá, né? Aí não deu certo, voltei em 2009, eu comecei já a trabalhar como comentarista e tô até hoje. 2009 a 2023 como comentarista. E você curte comentar? Você prefere participar de programa ou você prefere comentar jogo mesmo? Estar na cabine e falar do que tá acontecendo? Não, eu sou funcionário, né? Pau pra toda hora. Mandou eu trabalhar como comentarista no jogo, eu trabalho. Fazer o programa, faço o programa. Eu não tenho esse problema, não. Acho que eu consegui entender, né? Porque a gente sabe que tem gente que gosta só de campo, tem gente que gosta de estúdio. Eu não tenho problema, não. Porque você acaba sendo um dos primeiros, né? Começa ali o Júnior sendo uma referência entre os jogadores, né? Casagrande e tal, mas você começa... Porque antes de 2005 e 2004, poucos, eu não me lembro de tantos. Eu acho que era o Caio foi, né? Mas o Caio é a mesma época. É a mesma época. O Caio é a mesma época, mas acho que vamos dizer assim que começamos juntos, né? O Caio acho que foi até um pouco mais cedo, né? Um pouco antes. Acho que é a mesma época, assim, porque o Caio saiu da Rádio Globo e começou a trabalhar na TV, né? E eu logo em seguida acho que veio o Neto. O Neto, o Miller. Aí o Miller foi para Sport TV, o Neto foi para Band, e depois eu comecei a trabalhar na Rádio Globo no lugar deles, né? Acho que foi o Miller foi antes de mim lá na Rádio Globo. É um bom tempo, já. Hoje você é um comentarista experiente, né? Já tô ficando mais velho. Você cometeu algumas gafes no começo? Quase todos os dias. Ainda continuo cometendo? É normal, né? Não tem jeito, né? Porque assim, eu tô ficando... Agora o que eu percebo com a idade, né? Com o passar dos anos, você vai... São muitos jogos, muitas coisas para estudar, muita coisa para prestar atenção. O mundo tá mudando, então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala e da forma como você fala, porque às vezes as pessoas podem interpretar de uma forma errada e aí você acaba sendo, né, o pessoal gosta de... Vai ser cancelado, né? E tal. Então você tem que prestar um pouquinho mais atenção. E acho que, não sei, por causa da idade, duas vezes dois Covids, né? A memória já não é mais a mesma. Então, assim, muitas vezes eu começo a falar do jogador e tal, aí os caras ficam me olhando assim...
você errou, é o fulano de tal. Aí eu falei, verdade. Aí mas assim, algumas, né? A melhor resposta quando eu perguntei, e aí tal, tá gostando da vida de comentarista? Muricy Ramalho me deu. O Muricy foi técnico de São Paulo, Sei. né? Dava coice em todo Imagina, mundo, Muricy, meu que Deus, isso? só na canela, só na Delicado. canela. Aí ele virou comentarista da Globo, do Sport TV e tal, e a gente foi fazer uma cobertura das eliminatórias no Uruguai. Aí, assistindo o treino da seleção, sentei do lado dele, na arquibancada e tal. Falei assim, e aí, professor? Saudade? Ficar na beira do campo? Falou, o quê? 6 meses invicto. O comentarista nunca perde. Nunca perde. Nunca assim, perde. Torcida não me xinga, não sou cobrado, não perco um jogo. Nunca perde. Mas assim, é uma cobrança diferente, né? É uma forma diferente. Hoje você tem as redes sociais que elas são ativas em relação a isso. Como eu falei, você tem que tomar cuidado, a linguagem, a forma como você coloca as coisas. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei antes aqui, né? 2006 a 2009 foi o período de adaptação. Eu conversei muito com o Mário Sérgio, né? Na época, falei que eu gostaria de fazer e tal. Ele falou assim, então estuda direitinho, faz um curso de português. Até hoje estou tentando fazer, né? E começa a se adaptar, a entender a linguagem e o que você quer fazer. Se você quer se tornar um personagem ou você quer ser um comentarista a longo prazo, né? Então você tem que ser verdadeiro, falar o que você pensa, mas com cuidado. Então eu penso o seguinte, que existem várias formas de você falar que o cara jogou mal, jogou bem, o cara tem limitação técnica, que é, né, dentro do que a gente fala assim, que é grosso, o né? cara tem dificuldade e tal. Então eu desenvolvi isso, né? Porque eu já fui do outro lado, né? Eu já fui um jogador, já sei o impacto que um comentário maldoso, um comentário desrespeitoso pode causar à família, a própria autoestima do jogador. Então eu tomo muito cuidado com isso. E aos poucos eu fui me adaptando, mas mais complicado. Eu acho que é mais complicado porque é um cansaço diferente. Eu joguei futebol dos 4 aos 32, então eu já estava acostumado com isso. Hoje, eu já me acostumei também com a função de comentarista, mas ao mesmo tempo você tem novos desafios todos os dias, porque o mundo muda. O mundo do futebol, não. É o sistema tático, é o posicionamento, isso é muito fácil, isso é rápido, porque você já está no automático. O mundo da comunicação, você tem que tomar cuidado, porque a cada dia surgem novos termos, novas nomenclaturas, maneiras de interpretação, porque você pode entender o que eu estou falando, mas o cara do teu lado acha que eu estou ofendendo. Então isso é muito, muito cansativo em determinados momentos, porque você tem que realmente, muitas vezes você acaba recebendo determinados comentários que você fala, não falei isso, só que aí vem, né, com elogios à mãe, pai e a família toda, né? Viu? Mas você recebe, assim, algum tipo de crítica? Porque você é muito identificado com o Corinthians, né? Sim. Apesar de ter jogado pouco tempo no profissional, né? Sim. Eu joguei 3 anos, 3 né? anos. De 93 a 96. Aí você jogou no Santos, no Guarani? O Guarani eu tive uma passagem de um mês, porque foi nessa transição de... eu saí do Santos, eu fui para Donetsk, eu tinha um contrato com o Donetsk, lá com o Metalúrgico Donetsk. Cheguei lá, o cara falou, não é nada disso que tá no fax, né? Na época nem era fax. Aí eu falei, então vou embora. Não, fica aí e tal. Eu falei, não, vou embora. Se você não vai cumprir o que tá escrito aqui, por que eu tenho que ficar, né? Aí o cara, não, tal. E no dia seguinte ele veio com uma nova equipe e tal. Aí ele falou, tem aqui, o presidente mandou você assinar aqui, o contrato tá em branco. Eu falei, quem me garante que ele não vai fazer a mesma coisa? Eu preciso entender o que tá acontecendo. Ele falou assim, não, é o que o presidente não achou correto. Eu vou dar um exemplo aqui de números. Ele falou assim, você vai ganhar em 2 anos 200 mil e os empresários que estavam te trazendo queriam ganhar 600. Então o presidente não achou correto isso, porque acho que você que é o atleta que deveria ganhar mais e tal. Eu falei, mas fala pro presidente que confiança a gente não compra, a gente adquire. Aí eu peguei e vim embora. Quando eu vim embora, os mercados já estavam fechados, os times já estavam todos contratados, jogadores e tal, e eu fiquei um período sem jogar. Aí eu falei, eu preciso jogar para me manter em forma e mostrar para as pessoas que eu estou na ativa, porque as pessoas já achavam que eu tinha 40 anos. Pelo fato de ter começado cedo, né? Eu comecei com 16. E aí joguei no Guarani um mês. O cara não pagou, a gente ficou lá um mês, então eu ia todo dia para Campinas, batia e voltava e tal. Aí eu falei, e aí, como vai pagar? Eu preciso, né, para colocar pelo menos gasolina. Não, tá bom. Aí tomamos de 5-2 contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Peguei e falei, não vou ficar aqui que vai ser pior, né? Aí eu peguei e rescindi, aí um mês depois eu acertei para ir para Chipre. E daí, o seu último time foi no Chipre? Meu último time foi meteu pra muito Chipre. gol lá, né?
Não é? Eu tava vendo aqui, tem mais de 40 gols Não, lá. você pegou o número do jogador errado aí. Tá aqui, Não, vamos ver. Eu fiz, eu não sei aí, mas eu fiz na minha cabeça, acho que eu fiz 16 gols ao longo da carreira. Foram 16. Omônia? O Omônia. Fala aqui, 42 gols. 42 jogos. 42 jogos. Não, eu fiz 16, foram 16 gols, acho, né? Mas deixa eu voltar, então. As pessoas conseguem distanciar você do Corinthians assim, como comentarista? Eu acho que consegue muito pela forma como eu sou, né? Eu não fico puxando o saco do Corinthians, não, eu sou corintiano, eu torço pro Corinthians de forma contida, né? Porque depois de um certo tempo você trabalhou na imprensa, você trabalha na imprensa, você sabe disso. Você começa a conviver com o meio, você começa a entender como funcionam as coisas, você deixa um pouco daquela paixão, do fanatismo e tal, e você começa a torcer para os amigos, porque você acaba se decepcionando da forma como os dirigentes trabalham e tratam os jogadores. E eu sempre fui imparcial nas minhas análises. Eu trato Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Vasco. Para mim são todos iguais. Eu não vejo diferença nenhuma. Então, se eu tiver que falar do Corinthians, eu vou falar. Se eu tiver que elogiar o Palmeiras, eu vou elogiar. Se tiver que elogiar o São Paulo, eu vou elogiar. Então, eu acho que essa minha conduta fez com que na grande maioria das pessoas que me assistem, onde eu trabalho, fala, não, apesar de ser corintiano, ele é imparcial, né? Então acho que isso não tem muito... Você tem esse feedback positivo, eu tenho isso, então as pessoas passam para mim esse tipo de situação. É lógico que tem gente que vai ao extremo, né? Corintiano, por isso que você tá falando isso e tal, mas não é uma coisa, uma rotina, rotineira para mim ser xingado dessa forma. Ô Zé, mas falando do Corinthians então, sim. Eu não me lembro a última vez, assim, que tenha tido uma música para um jogador do Corinthians nos últimos tempos, assim. Tipo, né? Sim. Zé, da Fiel, Leleu, Neto, Marcelinho. Tô lembrando aqui de alguns, não lembro se tem. Viola, que tinha uma música legal, né? Como que era? Boi da cara preta. Viola é artilheiro. Como é que foi esse dia, a primeira vez que você ouviu o Zé da Fiel? Você lembra como foi? Então, foi em 93, acho que depois de uns 5 ou 6 jogos. Você nem tinha marcado gol ainda? Não tinha marcado gol, não tinha nada. Mas é que eu tenho uma identificação, essa identificação ela foi gerada por conta da minha história dentro do Corinthians, né? Eu entrei com 4 para 5 anos de idade, dia 22 de agosto de 1982, primeiro jogo de futsal. Paineiras e Corinthians, lá no Morumbi, ganhamos de 4-0. Meteu gol? Não, eu tava primeiro jogo. Não é a sua, né? Não, primeiro jogo. Não, mas no salão eu era diferente. Tá, então vou fazer outra pergunta. Gol você não fez. Quantos carrinhos você deu? Aí já vale. Tá vendo? Eu venho aqui pra conversar, pra quer me sacanear. Não, mas aí eu já perdi a conta. Não, e aí eu fui subindo, né, de categoria, tal, eu sempre treinei com categorias acima, tal, mas a minha forma de ser, né, o jeito de ser dentro de campo, de não aceitar perder, de correr, de lutar, de brigar, tal, eu acho que isso criou essa identificação, né, porque o torcedor do Corinthians é muito isso, né, das dificuldades, o povão, tal, então essa minha identificação fez com que os caras entendessem que eu estava os representando em campo. E aí surgiu o nome, né? Zé da Fiel, ficou, e é uma das grandes responsabilidades que eu tenho, né? Porque, poxa, ali não é, você acabou de falar, né? São poucos os jogadores que foram reconhecidos dessa forma. E de certa forma, você ser reconhecido como um representante da torcida e do tamanho da torcida e a torcida que ao mesmo tempo que me deixa honrado e feliz, é uma responsabilidade muito grande, né? Não, então, muito legal. E você faz o primeiro gol contra o Santos, não é isso? Não, o primeiro gol foi contra, melhor não falar, né? Contra o Bahia. O goleiro era Rodolfo Rodrigues. Sério? Na Fonte Nova. Eu até brinco que o Rivaldo fez assistência, né? É o Rivaldo que toca pra mim uma falta. Todo mundo acha que foi ensaiado, mas não foi. Eu tava parado aqui, o Rivaldo olhou pra mim e eu já entendi, né? Então ele pega e toca a bola rápido. Bate a cobrança rápido, eu já domino pra frente assim e bato em diagonal. Cruzado no Rodolfo Rodrigues. Caraca. E aí depois foi o gol contra o Santos, 3-2 no Morumbi. Eu achava que esse tinha sido o primeiro. Não, o primeiro foi contra o Bahia. Então esse foi o segundo. Esse foi o segundo, contra último? O Santos. No Corinthians, não, teve um de pênalti na disputa da Copa do Brasil com o Ceará no Pacaembu, mas esse acho que não vale, né? Porque foi nos pênaltis do pós-jogo. Não sei, acho que talvez tenha repetido mais vezes esse, por ter sido num clássico e tal. A sua comemoração é muito legal, assim, que você sai
insanamente. Sorriso, né? Sorriso, primeira vez na frente da torcida. E você vê, né? Você vê, olha pra cima assim, os caras gritando, pulando. E, pô, aí eu coloco a camisa assim e fico, dou um sorriso, né? O Rivaldo vem atrás de mim. É bem legal esse gol. É o momento mais especial do esporte mesmo, marcar o gol, né? Do futebol. Sim. Pro jogador, sim. Eu estou estudando agora, né? E tem até uma questão de neurociência que explica isso, tal, que é o momento de êxtase. O cérebro só tem as reações de serotonina, tal. E pô, agora eu consigo entender. Mas imagina, Ale, você passa 20 anos, é porque as pessoas acham que é só um jogo, né? Não, é só um jogo. O cara é profissional. Outro dia eu fui brincar e o cara, ele nem viu que eu tava na frente, né? Ele começou a falar e o cara jogando bola, eu falo, pô, errei não sei quantos gols, tal. Agora é difícil, eu entendo porque o jogador erra. Aí o cara fala assim, mas os caras ganham dinheiro pra caramba, tal. Mas não é só isso, né? A gente começa, você foi atleta, você sabe disso. Começa lá com 5 anos de idade, você tem que abrir mão de muitas coisas, abrir mão da adolescência, juventude e tal, pra ver se você vai chegar no profissional. Então, quando você chega e faz um gol, especialmente eu que não estava acostumado no campo, né, a fazer um gol, poxa, você quer pular na arquibancada. Você quer comemorar, você quer estar ali, você fica leve, né, solto e tal. Então é uma comemoração, de um gol, é uma coisa fantástica. E nesse jogo você já era Zé da Fiel? Já. Já era? Já era. Então foi melhor ainda. Muito bom. E gol de direita, né? Eu sou canhoto e eu fiz gol de direita no Veloso. Eu até brinco, né, com ele. Falei, Veloso, você foi o goleiro que tomou um gol meu, um dos raros gols de direita. Aí eu falei assim, tá bom, eu deixei pra você ficar falando pra mim até hoje e tal, né? Aí você sai do Corinthians e vai pro Leverkusen. Isso, e depois 96. vai pra Inter, né? Eu jogo 96, 97 no Leverkusen e de lá eu vou pra Inter. E realmente é isso, assim, quando você vai pra Europa, a sua mentalidade em relação ao profissionalismo, ao futebol muda? Mudou a sua? Ale, eu sempre fui muito velho pra idade, né? Os caras brincavam comigo, você é gato e tal. Não pelo tamanho, mas pelo meu jeito de ser. Sempre fui muito profissional, sempre fui muito sério. Então, se eu entrasse num treinamento físico, eu tinha que ser o primeiro ou o segundo. Num coletivo eu tinha que ganhar todas as divididas. Eu sempre fui isso, eu sempre criei essa competitividade comigo mesmo. Quando eu chego na Alemanha, eu aprendi uma coisa que me ajudou muito na Europa, que o Reinhard Kalmund, que era o manager, falou, acho que foi na primeira semana, você tem que viver na Alemanha como um alemão. Não viva na Alemanha com a cabeça de um brasileiro, porque senão daqui 3 meses você vai bater na minha porta, quero ir embora. E ali eu entendi, né, como funcionavam as coisas, tal. Pedi para aprender a falar alemão, né? Então eles me colocaram, alles klar, good, kein Problem. E aí eu aprendi a falar alemão, né? Em 6 meses estava falando, dando entrevista, tal. Tanto que acho que o Renato Augusto foi na ESPN, fez um Bola da Vez e ele contou que eles usavam muito o meu exemplo, né? De um jogador que falou muito rápido e o que trouxe de positivo nessa adaptação ao falar a língua, né? E ali eu entendi, falei, poxa, não é só futebol, eu posso aprender outras coisas. Aqui no Brasil, eu saía na rua, por conta da idade, eu tinha medo, porque eu não sabia se o cara vinha me pedir autógrafo, se vinha me agredir, né? Você não sabe aqui no Brasil. Cheguei na Alemanha, saio no Hotel Ramadá, acho que você foi lá, né? Você falou. Não, mas você foi em 2018, em 96 não tinha nada, em 96 tinha 20 mil pessoas, nem cinema tinha. Então era o Hotel Ramadá, a gente saía, tinha uma passarela que passava sobre a autobahn, a estrada, e chegava no centrinho da cidade. Falei, eu preciso sair. Aí passei, entrei na cidade assim, falei, agora olhei assim, ninguém pediu autógrafo. Falei, pô, alguma coisa tá estranha, né? Alguma coisa estranha e tal. Eu fui no segundo dia, no terceiro dia eu entendi. Falei, pô, isso aqui é uma vida normal, que eu não tinha no Brasil. Então eu tenho que viver dessa forma. E aí comecei e esse conselho do Kalman me ajudou muito a entender, que nem, por exemplo, fui para a Itália, eu entendi como funcionava a cabeça dos italianos, aprendi italiano, né? Depois eu fui para Grécia, fiquei 3 anos, também entendi como funcionava a cabeça dos gregos, a forma como o país funcionava, aprendi grego, não aprendi perfeito, mas eu conseguia me comunicar. Entendeu? Então tudo isso para mim foi o mais importante nesse sentido, que me ajudou muito. E eu sempre fui assim, vou até o final. Tenho um contrato de 3 anos, vou cumprir o meu contrato de 3 anos, porque a minha vida estava ali. Eu não parava para pensar, não, agora eu vou para cá, vou para lá, vou para cá. Não, eu sempre pensei dia após dia.
Hoje eu vou treinar, vou treinar. Então não tinha essa... O meu foco era o trabalho, né? Era o que eu tava fazendo ali. Mas a Inter era um time, né? Top, Mas eu só fui entender o que era a Inter quando eu saí da Inter. Porque você não tinha essa quantidade de informações que você tem hoje, de internet. Aqui no Brasil, a gente tinha o Campeonato Italiano de domingo, na Band. Silvio Luiz. Arredondo o seu aí, que é o redondo. Lancelotti e tal. E você tinha o Campeonato Alemão na cultura. Você não tinha tanta... E a ESPN passava o Campeonato Alemão também. Depois começou a passar. Você não tinha essa quantidade de informações. Então, quando eu chego na Alemanha, eu fiquei restrito só à Alemanha. Então, falei, poxa, enfrentamento e tal, mas você não tem noção do tamanho que é o clube. Aí, quando eu saí da Inter, que eu entendi. Né? Porque eu saí da Inter brigando por título, Champions League, campeão da Copa UEFA, vice-campeão italiano e tal. Eu vou pro Bolonha. Quando eu chego no Bolonha, o presidente, na primeira reunião, o presidente fala assim, olha, nós montamos aqui, o nosso planejamento é para ficar entre o 6º e o 10º. Se nós conseguirmos chegar nessas posições, entre essas posições, está tudo certo. Quando que para mim um presidente ia chegar e falar, entre o 6º e o 10º tá bom? Os meus presidentes, ou os clubes que eu passei, ganhar título. Eu vivia com essa pressão. Aí que eu comecei a entender, né? Pela quantidade de jogadores extra classe, né? Fora de série, porque na Inter nós tínhamos uma seleção dentro de uma... Quem que jogava contigo? Eram 23 jogadores de seleções. Suas respectivas seleções. Canu, da Nigéria tinha Canu, Taribo, na Argentina tinha Simeone, tinha Zanetti, Uruguai o Recoba, tinha os jogadores italianos, Paiuca, Bergomi, aí quem mais? Pô, era a seleção internacional, né? Tinha Ronaldo. O Ronaldo tava lá, o Djorkaeff. Você tava no dia da lesão do Ronaldo? Não, eu já tava no Bolonha. Eu já tava no Bolonha. Eu joguei. Mas a repercussão na Itália foi absurda. Foi porque o Ronaldo é muito querido, né? O Ronaldo sempre foi muito querido. Ele sempre foi uma pessoa simpática a todos pela forma de ser, pelo sorriso natural no rosto, pela postura. Eu, particularmente, nunca vi o Ronaldo desrespeitando um time. Nunca vi ele fazendo graça para querer humilhar um jogador. Pelo contrário, né? Ele sempre foi muito objetivo, sabia o que fazia, e as pessoas entendiam os dribles, né? Porque muitas vezes você fala, pô, o cara tá de sacanagem. Mas não era, porque ele era muito bom mesmo, então ele sempre foi muito querido. E na Itália não era diferente. Ele teve um período entre a saída dele da Inter, que foi conturbada, e a chegada dele no Milan, porque eram rivais, né? Pela rivalidade, mas de uma forma geral ele sempre foi muito bem visto por todos. E quando ele se machucou, a Itália toda ficou sentida com ele. Mas nesse time da Inter, você tá falando aí, um time cheio de estrelas, né? Quando junta muita estrela, tem sempre uma treta, não tem? Tem e não tem. Porque a competitividade é muito grande. É muito grande. Você tem que estar sempre numa concentração em todos os treinamentos, da forma como você se comporta. Por exemplo, eu aprendi muito com o Simeone. Muito. A bater? Também. Ele batia mais que você, fala. Mas ele era... Uma vez eu perguntei pra ele, falei, Cholo, como é que funciona, né? Ele falou assim, não, deixa o cara bater uma, bater duas, me dá 3, me dá 4 porradas. Quando eu vejo que ele tá grandão, achando que ele já me fala, pô, tô deitando nele, eu vou lá e dou uma chegada nele pra ele entender que não é por aí. Então, assim, outras coisas, né? Que nem o Simeone dentro de campo, na época, já era um treinador. Porque ele conseguia fazer a leitura e ele já organizava mais ou menos o time. Ó, fica aqui, vamos ficar ali, fica aqui e tal. Bom, com o Aaron Inter também. Sujeito sensacional. Um dos melhores, uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol chama-se Aaron Inter. Ele é o que, inglês? Ele é holandês. É o que fez o segundo gol contra o Brasil na Copa do Mundo de 94. 94? Ele fez o gol de cabeça de escanteio. O Brasil tava 2-0. Aí ele fez o gol. Assim, sujeito sensacional, Ale. Sensacional. Se você ligasse pra ele 2 horas da manhã e falasse assim, preciso de um chumaço de algodão, 2 horas da manhã ele levantava e trazia pra você. Assim, sensacional. Djorkaeff. Então, assim, esses caras, eles eram muito competitivos. E aí você tem que ser competitivo. Então, assim, porrada sempre saía. De jogo, entendeu? Não de vestiário, assim. Era de jogo mesmo, a competitividade, assim. Depois cada um tem o seu jeito de ser. E aí vai da forma como você vive isso, né? Eu nunca me preocupei com que o cara do meu lado estivesse falando. Se ele ia fazer alguma coisa errada tal, eu
brigava com ele ali no campo, lutava, jogava, competia com ele no campo. Porque eu sempre fui muito reservado, né? Então, assim, jogador de futebol ia para a direita, eu ia para a esquerda. Os caras se comportavam dessa forma, eu tentava me desvencilhar desse tipo de comportamento, porque eu não tem muitas coisas assim que eu não concordava. Não concordava e continuo ainda não concordando. Cara, desse time aí da Inter que você falou, cara, eu achava que o Recoba ia ser o novo Maradona, assim. Jogava demais. Nós chegamos juntos. Mas ele não jogou nada. Não, teve um período que ele jogou. Pô, ele jogou 6 meses pra assustar o mundo, depois sumiu, ele virou uma bolinha. Mas ele... Porque a gente chegou junto, eu e ele. Nós chegamos juntos quase no mesmo dia. Aí nós ficamos amigos pela idade, né? Falávamos bastante assim e tal. E depois, eu e ele, nós não jogávamos na Inter. Porque quando eu chego na Inter, eu era uma aposta. Mesmo com a minha carreira, mesmo com seleção, eu era um moleque. Eu tinha 19 anos. Então eu era aposta, eu era o Gabigol, vamos dizer assim. Um menino que tinha acabado de chegar e que eles iam fazer o processo de desenvolvimento. Então eu fiquei nos primeiros 3 meses, 3, 4 meses no banco. Ou no banco ou na tribuna. Eu nem ia pro jogo, tanto eu e ele. Ele jogou o primeiro jogo contra o Brescia, que ele meteu 2 golaços assim, mas depois a gente alternava. E o Venezia pediu para nos contratar, eu e ele. Aí o Didi Simone não me liberou, mas liberou o Recoba. Foi aí que mudou a carreira dele. Porque ele começou a jogar no Venezia, o Venezia quase caindo, e na época acho que o Petkovic estava lá também. Pô, ele chega, ele arrebenta. Cobrança de falta, chute, porque aí ele começa a jogar, começa a ter ritmo de jogo. Ele arrebenta. Quando ele volta pra Inter, ele volta acho que com 1 ano de contrato para acabar. Pô, ele volta grandão, né? E aí quando ele começa a jogar na Inter, pô, só golaço. Aí ele renova, ganha milhões de contratos e tal. Mas depois ele teve a concorrência, né? Não teve jeito. Ronaldo, Ibrahimovic, aí começou a ter uma concorrência também muito grande com ele e com treinadores que muitas vezes não gostavam da função dele. Ele era um jogador que jogava com a bola só, ele não era um cara que marcava, você dava a bola para ele resolvia o jogo. E aí mas mesmo a seleção uruguaia não foi um cara... Enfim, mas ele tinha a possibilidade de ser muito mais. Aquele talento, assim, pô, craque, né? Batia na bola como um canhoto 10, assim. Viu? Você falou assim, ele era muito seu amigo e tal. Você fez muitos inimigos no futebol? Que eu saiba, não. Não, eu por onde passei ali, assim, você me conhece há bom tempo já. Eu sempre tratei todo mundo igual. Do presidente ao porteiro, para mim são todos iguais, né? Isso é uma das coisas que eu falei para você que eu não concordo com o jogador de futebol, porque o jogador de futebol muitas vezes se coloca acima de tudo, de todos e acha que ele é diferente do mundo. E eu nunca tive problemas assim fora do campo. Nunca. Eu sempre tratei todo mundo bem, então eu sempre tenho eu sempre tive e sempre me relacionei com as pessoas da mesma forma. E fora do campo eu nunca tive problema. Talvez no campo sim. As pessoas não gostavam de mim. O jogador não gostava, porque eu era chato. Hoje, se eu assisto o meu jogo, eu falo, puta, que moleque chato. Se eu jogasse contra... né? Você contra você. Ia sair porrada, entendeu? Mas assim, fora do campo eu nunca tive inimizade. Nunca. E sempre quando eu tinha a possibilidade de conversar, eu conversava numa boa, nunca tive problema. Mas fala a verdade pra mim, você gostava de jogar futebol? Na época, sim, né? E hoje? Mas não, hoje eu não suporto. Começa a falar de bola, começa a coçar. Mas é porque veio tudo automático, né? Eu nunca parei pra pensar, vou ser jogador de futebol. Foi acontecendo. Entrei com 4 anos para 5 no Corinthians, com 12 esquema profissional de treinar todos os dias, jogar sábado e domingo, e aí com 16 eu comecei a jogar. Então, assim, sempre foi no automático. Eu nunca parei para pensar, pô, o que eu quero ser? Teve um período em que eu quase parei de jogar campo, que eu jogava salão, modéstia à parte, eu jogava mais do que no futebol de campo. E eu já tinha faculdade, eu já tinha o Buzina, que na época era o treinador da GM, já queria me puxar para o principal. Eu não joguei no principal da GM. Você jogava... eu tinha... Mas você é da época do Falcão ou não? Não, eu sou da mesma idade. O Falcão é 77, mas acho que é 77 ou 76, acho que é da mesma idade. Mas só que na época eu jogava acima. Então, por exemplo, eu jogava com o Sandrinho Falseta, jogava com o Fernando Diniz, eu já jogava com a categoria acima. Eu tinha 16 e eu jogava no juvenil, tanto que eu fui campeão brasileiro juvenil em 92. O time acho que era Guto, Sandrinho, Fernando Diniz
e Carioca ou Robson. E eu era a primeira opção para entrar, né? E às vezes jogava como titular, fui vice-artilheiro do campeonato. Homem. Então eu sempre me destaquei assim, né, no salão, sempre joguei acima. E o Falcão veio depois. Tá. O Falcão já se destacando e tal, mas ele veio depois. Aí ele se tornou um gigante, né? Melhor para mim, o melhor da história depois. Mas essa geração aí. Que legal, cara. E aí você jogou com o VR? VR. Ele foi muito bom jogador. Putz, agora eu preciso ver o nome. O nome não, o rosto, né? Desculpa. Então veja agora, porque ele é nosso parceiro, nosso patrocinador. Jogava muito bem, mas ele é um ótimo corretor de seguros. Fala, velho. Fala, Lê. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Hoje nós vamos falar, Lê, de algo que me questionam muito. É a diferença, né? De um seguro feito sob medida e o seguro do banco. O padrão que a gente está acostumado, não é mesmo? Uma grande diferença em relação a fazer um seguro num grande banco e numa seguradora sob medida é que no grande banco, a atualização do valor que você paga é feita de forma anual, de acordo com a sua idade e saúde. Já no seguro sob medida, nós avaliamos as suas necessidades, protegemos aquilo que realmente importa para você e cuidamos do teu futuro. E também, no seguro sob medida, não há uma atualização do valor que você paga pela tua idade e nem pela tua saúde, apenas uma correção pela inflação anual. Entre nesse QR Code para que eu possa lhe ajudar, de uma forma personalizada, a cuidar do teu hoje, do amanhã e do seu futuro. Valeu, Ale. Brigadão, abraço. O VR jogando bola, a gente tem uns DVDs aí, eu vou te mostrar, vou te mandar. É o DVD do Renato? É igual o DVD do Renato? Porque eu acho que é muito mais premiado do que o Renato. Não, mas eu jogava muito salão, jogava bem salão, fazia 3 gols por jogo. Sabe, 3 gols por jogo? Fazia? Fazia porque... Não, tem DVD, tem tudo. Eu fazia, sabe por quê? Porque eu chutava muito forte. E eu era um cara que, assim, eu corria muito, me dedicava muito. Então, no salão eu tinha... Agora, mas fala pra mim. E foi o único período que eu pensei em... vou fazer fisioterapia, porque era a faculdade que eu ia receber a bolsa. Fora isso, nunca pensei em ser jogador de futebol. Foi no automático. Você nunca... tá. Foi indo, as coisas foram acontecendo. Mas fala pra mim se não é verdade. Assim. Eu adoro futsal, adoro. Por quê? Não tem jogo ruim. Por quê? Sim. Se o cara for ruim caneleiro, ele não consegue jogar. Então quem joga realmente sabe jogar. Claro, tem uns melhores que os outros, enfim. Mas ruim de bola, perna de pau, não tem. Não é verdade? Não dá. No salão não dá. No campo você ainda consegue enganar, né? Porque você não tem o contato da bola. Consegue enganar? Não, Me fala uns 3 que enganaram você no campo. Não, melhor não. Não, mas na minha época, quando eu jogava, Ale, era difícil, porque prevalecia muito mais a técnica quando eu jogava. Hoje não. Hoje você tem uma evolução na parte física que ela é gigantesca, né? As questões táticas, que hoje o cara tem que ser tático, o cara tem que cuidar da parte tática o tempo todo e tal. E muitas vezes ele abre mão da parte técnica para optar pela parte física. Hoje você é muito mais um atleta e jogador. Antes você era jogador e depois vinha um atleta. Então é difícil, mas tem jogador que não tem uma técnica apurada, que você fala, esse cara no salão, se tivesse que jogar, ele teria problema. Porque no salão você está em contato com a bola o tempo todo. E tem que virou muito rápido, né? Então o pensamento, você tem que ter velocidade de raciocínio, execução, entendimento de movimentação, porque o salão é muito rápido, né? Ontem teve Atlântico e Joinville, acho que é a final da Liga, né? Teve uma jogada ensaiada, saiu um gol de jogada ensaiada na falta, cara. Inacreditável, assim. Como sobrou um cara livre? Um vacilo, fica um cara livre. Na época que eu jogava era assim, você dividia a quadra até metade da quadra em 3 faixas. Você tinha a faixa 1 dentro da área, a faixa 2 na marca do pênalti, a faixa 3 na linha dos 3 metros. Então, treinamento nós fizemos 6 meses assim, 2 toques. Em cada linha, faixa 1, 2 e 3. Em cada linha você tinha 5 movimentos. Para cada movimento você tinha 3 jogadas. Caramba. Então, assim, vai tudo no automático. Mas é genial, né? Muito legal, né? Tipo assim, todo mundo tem que entender aquilo, senão não joga. Deixa eu apelar pra sua memória, vamos ver se tá boa. Tá boa. Você consegue escalar o time do Santos campeão 2004 brasileiro? Fácil. Vai lá. Mauro no gol. Aí tem Paulo César, Ávalos, Leonardo e Léo, lateral esquerdo. Fabinho, Preto Casagrande, Ricardinho, Elano, David e Robinho. E aí quando o Robinho teve um período que não pôde jogar por conta da mãe estar sequestrada, né? Jogou o Basílio. E aí eu entrava no segundo tempo. Você entrava no lugar de quem nesse time aí? Ou às vezes do Pretinho Casagrande ou do Fabinho. Do Fabinho.
E como é que, pô, você foi campeão com um time, esse ano o Robinho jogou demais, né? Demais. Absurdamente e tal. E hoje o Santos, né, atualmente rebaixado para a Série B. Como é que você vê essa situação do Santos? Você acha que o Santos tem força para voltar? Porque eu vejo muita gente falando assim, pô, o Santos já vinha com problemas financeiros, para contratar, para sair dessa Série situação. B vai ser muito difícil. Não, eu também acho. Eu também acho. Primeiro que você tem uma limitação financeira pela questão da Série B. Eu estava vendo lá, o Santos vai perder 80 milhões de receita só de TV. O Santos é um time muito grande, mas ele é um pouco regional, vamos dizer assim. Né? É só ver, na Vila Belmiro nem sempre ela está lotada. Então, para você ter um apelo, para você ter uma torcida que faça com que os patrocinadores falem, pô, eu vou atrás, tem torcida, tem repercussão, tem um retorno, eu acho que é um pouco mais complicado, por exemplo, diferente do Corinthians, do Vasco, desses times do próprio Palmeiras, esses times que já caíram, mas tinha esse apelo popular maior do que o do Santos. O Santos ficou muito tempo e vai ficar para sempre ligado à imagem do Pelé. Isso é inevitável, mas chega uma hora que isso daí não é o suficiente para poder fazer com que o time melhore ou que o time ganhe em relação à parte financeira. E eu não vejo o Santos voltando tão rápido. Primeiro pelo time que tem. Esse time, até na Série B, ele teria problemas, eu acho. Porque a Série B é um outro campeonato, é um campeonato muito mais físico, é um campeonato de muito mais intensidade, né? Não tem tanta qualidade, é um outro futebol. Se você assistir um jogo de Série B e assistir um jogo de Série A, você vai ver que parece outro esporte. E o Santos precisa se adaptar a isso. Agora, você não sabe quantos jogadores serão mandados embora, quem vai ficar, quem deseja ficar para jogar a Série B, qual é o caixa do Santos para poder contratar novos jogadores, como vai funcionar essa transição de Série A para Série B. Isso tudo vai influenciar, porque a primeira vez que você cai é inesquecível, não só pela marca que causa na história, mas pelo que você tem que começar a fazer para tentar sair disso e voltar o mais rápido possível. Não sei se o Santos está preparado para isso. Tem a questão agora das eleições, né? A grande pergunta é se esses candidatos que estão ali, eles já tinham um plano B para Série B? Porque tinham que pensar nisso também, né? Que era a realidade do Santos. Eu só lamento, assim, eu fico triste porque joguei lá um ano e meio quase. Gostei demais da cidade, eu já conhecia, né? Porque eu passava minha infância na Praia de José Menino ali com os meus pais. Fui tratado muito bem por todos, pela torcida do Santos, pelas pessoas que trabalham no Santos, né? E, pô, fui campeão brasileiro. Voltando depois de 10 anos de Europa jogando no Santos, então para mim é uma grande tristeza, né, ter esse tipo de situação. Eu só torço para que volte mais rápido, mas era o Luxemburgo, tá? Era o Luxemburgo. Ele era muito resenha mesmo? Sempre foi, né? Sempre foi. Vanderlei sempre foi resenha. Conta uma. Teve uma vez. Essa eu quase fui mandado embora da ESPN, mas essa eu não posso contar. Essa Contar lá, né? Aqui você pode. Aí tinha o Marcinho, que era um jogador que veio de Maceió, né? Acho que foi do CRB, alguma coisa assim. E ele era bom jogador, mas não estava preparado ainda para esse tipo de situação, né? De pressão, de expectativa e tal. E a torcida tava vaiando, pegava na bola, a torcida vaiava, tá? Aí o Vanderlei pegou e falou assim: Machinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Porra, tá no seu rabo, tá grande, tá gostoso. Corre, meu filho, pode tirar essa porra daí, cara. Tá. Porra, aí, né? Aí todo mundo começava a rir e tal, assim, mas puta de um cara sensacional. Se realmente de fato ele entender que você é amigo dele, que você é leal e fiel a ele, você tem um baita de um cara do seu lado. Agora, se você tiver tê-lo, né, como inimigo, esquece. Vai ser seu inimigo, mas inteligente, pensamento rápido, atento aos detalhes dentro de vestiário, ele é muito bom mesmo. Mas você acha que ele se perdeu no caminho? Ele ficou... Muita gente fala, desatualizado, eu acho até grosseiro falar assim, com o trabalho que ele fez no Corinthians. Não acho que é desatualizado, eu acho que assim, você tem várias formas de se comunicar. O Vanderlei tem um jeito dele, né, de se comunicar, que eu acho que ele não é que ele não entendeu como teve essa evolução de comunicação. E isso aí acaba meio que
entrando em conflito com o dia a dia, né, desses jogadores jovens. Porque assim, o Vanderlei atingiu seu ápice em 2004, 2005, né, ele foi para o Real Madrid. Hoje nós estamos em 2023. De 2005 a 2023, quem foram os técnicos que se destacaram? Tite, Mano, tal. Então é uma outra forma. Essa geração que está chegando não viu o Vanderlei de 2009, de 99. Não viu o Vanderlei de 93 ganhando com o Palmeiras, de 96 formando aquele time do Palmeiras. Então há um conflito, porque as pessoas muitas vezes aqui no Brasil a gente não respeita a história. A gente vê o presente, mas a história que o cara construiu, muitas vezes é esquecida. E a forma de ser do Vanderlei, boleirão, né, que a gente fala desse jeito assim, eu acho que entra em conflito com esses jogadores. Porque você vê hoje externos flutuantes, meias box-to-box. Mas né? O que é externos flutuantes? Os pontas que vão e voltam. Que vão e voltam, sabe assim tal. Hoje em dia, esses caras estão acostumados com esse tipo de comunicação. O Vanderlei já é mais despojado, já fala mais a língua do boleiro, tal, mais antigão, tal. Então talvez isso seja uma coisa que possa atrapalhar, mas eu não vejo o Vanderlei como as pessoas falam. Acho que tem muita coisa que ele faz ou que ele fez que realmente influenciou no futebol brasileiro, mas é uma nova geração, uma nova forma de entender o futebol, né? E isso acaba atrapalhando um pouco. E falando do Palmeiras agora, o Palmeiras, na sua visão, assim, é muito a questão do Abel, esse sucesso do Palmeiras dos últimos anos, ou tem outra coisa que você enxerga no Palmeiras, se é dentro de campo ou fora de campo, na estrutura que mudou tudo? Eu acho que é um todo. Tem um comandante, que é o Abel, que ele consegue extrair dos jogadores o máximo. Eu não vejo, por exemplo, o time do Palmeiras tecnicamente superior ao do Flamengo ou do Atlético Mineiro. Eu acho que esse elenco do Atlético e do Flamengo são elencos mais fortes tecnicamente, mas não tem a competitividade e a intensidade que tem o Palmeiras. O Abel consegue fazer com que esses caras entendam que o jogo começa com o primeiro minuto e acaba, sei lá quantos minutos de acréscimo o árbitro vai dar. Então eles correm do primeiro ao último. Eles têm essa intensidade do primeiro ao último. E hoje é muito difícil você jogar contra times assim. E o time do Palmeiras é isso, é a competição. É a intensidade, é o tempo todo. O jogo contra o Botafogo, que acho que é o grande jogo que simboliza essa vitória, essa retomada, a caminhada, né, o título. Primeiro tempo 3-0, o Palmeiras não viu a cor da bola. No segundo tempo veio um outro Palmeiras, mais intenso, mais forte mentalmente, enquanto o Botafogo falou, 3-0, a partida está resolvida. E o Palmeiras não foi assim. E eu acho que esse é o grande segredo. Você já viu alguma notícia vazada do Palmeiras internamente? Não. Você lembra do São Paulo campeão 2005? Né? Você lembra se vazava alguma coisa? Também não. Era blindado. Planejamento. Torcida pegou no pé da Leila, pegou no pé, tal. Eles mudaram o planejamento? Saíram fazendo contratações igual... Não. Por quê? Porque foi feito um planejamento, tem um treinador que os dirigentes confiam no trabalho dele, ou seja, vamos fazer contratações para evolução dentro do elenco. Atuesta, Flaco Lopes, você pode até questionar, porque esses caras jogaram um pouco. Então, o Abel deixou um pouquinho nesse sentido de fazer com que esses caras evoluíssem de uma forma mais rápida. Mas a gente consegue entender que ele se fechou com determinados jogadores, que é uma coisa natural. Você tem 15, né? Você tem 11 que jogam e as 5 substituições. Então, ele se fecha mais ou menos com esses caras, e aí ele vai tirando desses caras o melhor. Ele vai tirando desses caras, vai adaptando esses caras às circunstâncias dos jogos. E aí você tem o grande segredo. Porque é um time coeso, um time que todo mundo já se conhece automaticamente. Eu já sei, por exemplo, se eu jogo com você no Palmeiras, eu vou saber no teu olhar o que você vai fazer. Eu vou saber no teu gestual que você está cansado. O Palmeiras é isso. Junto com esse planejamento e essa blindagem que se tem dentro do vestiário, que é fantástico. O Palmeiras não se deixou levar pela pressão. O Palmeiras continua sendo Palmeiras, do começo do campeonato ao último. Eu acho só que assim, a gente tem que frisar, o Palmeiras foi competentíssimo, mas o Botafogo foi muito incompetente, né? É isso, o Palmeiras tem seus méritos, mas o grande segredo é isso, eu acho que é o todo do Palmeiras. Você vai pegar um jogador para agenciar agora, tá? Sim. O Rubinho trabalha esse de agência. Ele trabalha. Você vai fazer uma parceria, sim, você sócio com o Rubinho e seu irmão. Você vai pegar o Rodrigo, o Vini Júnior ou o Hendrick. Quem que você pega? Só pode pegar um. Rodrigo, Vini Júnior ou Hendrick? Rodrigo. Você acha que o Rodrigo tem mais futuro? Pra mim é o mais completo. Eu acho que o Hendrick tem uma amostragem
boa, muito boa, mas eu acho que ainda muito pouco em relação ao que os outros dois já entregaram. Uhum. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, Você na muda Europa posso mudar a minha Ah. opinião. Mas hoje, para mim, o Rodrigo é o mais completo. Para mim é sensacional a velocidade de raciocínio, o controle de bola, as tomadas de decisões dentro do jogo. Para mim, o Rodrigo ainda hoje está à frente. Eu acho que o Endrick vai ser maior que os dois. Assim. O que eu vejo. Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Sabe o que me chama muita atenção, assim? É a postura. A postura dele eu acho que é diferente dos outros, assim. Sim. Né? Tipo, quando ele tava jogando centroavante ali, enfiado ali, ele não tava funcionando pra ele ali no profissional, né? Ele não conseguia reter a bola, segurava de costas. a bola. Erro do Abel. O erro tava ali. Quando ele cai pra direita agora, parece que ele ficou muito mais corajoso. Sim. Né? Ele já é fortão, tal, né? Ele já tem, mas parece que agora sim, virou um touro. Porque ele joga dentro daquilo que ele tá acostumado a jogar nas categorias de base. O erro do Abel foi isso, mas assim, dá pra gente questionar isso, se foi erro, foi adaptação ou foi necessidade, né? Ele jogou de costas, ele jogou os 2 jogos da Copa do Brasil, se não me engano, São Paulo contra o São Paulo, de costas pro gol. Ele não sabe fazer isso. Por mais que ele seja forte, ele não é o pivô. Ele é o cara de arranque, ele pega a bola, olha e vai pra cima dos jogadores, porque ele tem força, ele tem técnica, então se você der essa possibilidade para ele vai ser sensacional. E eu acho que essa evolução a gente precisa ver. Por quê? Porque um período de adaptação, ele demorou o quê? 1 ano e meio? 1 ano para se adaptar. Né? Na Europa vai ser diferente, os espaços são menores, são mais curtos. Ele vai ficar encaixotado muitas vezes, dependendo da posição, depende do time que ele vai jogar. Né? Tem muito disso, tem muito... a qualidade, a projeção, você pode até fazer, mas como será que ele vai ser inserido, vamos dizer assim, a inserção dele dentro de um clube, dentro do Real Madrid, como que ele vai jogar? Uhum. Ele vai pegar a bola que nem o Rodrigo, vai sair driblando, ele vai pegar a bola igual o Vini, velocidade para cá, a gente não sabe, porque não tem muito isso. Então isso vai definir muito a carreira dele, né? Como ele vai jogar e como ele vai ser colocado em campo na Europa. Qualidade ele tem, como muitos tiveram ao longo do passado, e aí chegaram na Europa e não conseguiram jogar. O que eu gostei, né, nessa retomada dele, que ele sai de um dia que ele tá chorando no banco de reservas, que não tá jogando bem, para ser um cara decisivo na virada contra o Botafogo. Ele colocou a bola no baixo do braço assim, e foi dá a bola cima, para mim, dá a bola para mim. Impressionante. O Zé, você foi medalhista olímpico 96 em Atlanta. Quem que era o técnico? O Zagallo. O Zagallo. Também outra resenha, né? Zagallo, gente boa demais. É? Resenha, assim, simples. Por ele ser o que ele era, vamos dizer assim, né? O que significa naquela época já. Bom, a pessoa senta, conversa com você, te trata super bem, te chama pelo nome. Sensacional. Ah, mas conta uma resenha pra nós dele, vai. Pô, tem várias. Uma resenha. Eu não, assim, por incrível que pareça, eu não tinha muita resenha na seleção. Como, por exemplo, a intimidade com o Parreira, com o Zagallo. Eu tenho, por exemplo, uma passagem em Brasil e Romênia, Brasil e Romênia no Mineirão, que eu fui o capitão do time, e ele falou, né, falou assim, olha, vem cá, eu gosto muito de você tem umas características que eu acho que bate muito com o Dunga em relação a comportamento dentro de campo, então eu quero te entregar a faixa de capitão hoje. Essa foi uma passagem marcante, assim. E além dele me dar a oportunidade, né? A primeira vez que eu fui convocado para a seleção foi com o Zagallo. Depois do Brasil conquistar o Tetra, primeiro jogo após o Tetra foi contra a Iugoslávia, no Rio Grande do Sul. Ele me convocou, né? Que ele começou ali, eles já começaram a fazer um trabalho de adaptação à seleção brasileira com a seleção olímpica, né? E ali eu fui convocado a primeira vez. Garoto, fica à vontade, vai ganhar experiência, nós vamos começar a rodar aqui para você entender como é que funciona jogar com a camisa da seleção brasileira e tal. Essas 2 passagens eu não me esqueço. Legal. E é a seleção que perdeu pro gol do Canu, né? Sim. 3-2, né? Acho que foi 3-2 ou 4-3, Golden Goal. 3-3 no tempo normal e 4-3 na... E o Brasil tinha um timaço, né? Tinha. Dida,
Dila, Zé Maria, Ronaldo Guizaro, né? Ronaldo, que jogava no Atlético Mineiro, Aldair, Roberto Carlos, eu, Juninho Paulista, acho que era Flávio Conceição, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo. E tinha mais, não, o Rivaldo tava no banco nesse jogo. Meu Deus. O Rivaldo tava no banco. Não, por incrível que pareça, o Rivaldo ficou no banco, porque ele foi o melhor jogador do futebol brasileiro em 96 até a Olimpíada. Aí ele foi vendido pro La Corunha. Aí quando ele chega na Olimpíada, ele tem uma queda, assim, ninguém conseguia entender. Ele não conseguiu jogar. Tanto que o pessoal conta, né? Depois acho que ele fala, né? Que ele falou pra gente lá que ele tava no banco, nesse jogo da Nigéria, e ele falou, pô, minha fase tá tão ruim que se eu entrar aqui é capaz de empatar o jogo. Ele entra e os caras empatam. Ele não jogou bem a Olimpíada. Aí depois ele vai pro La Corunha, arrebenta, vai pro Barcelona e aí se torna Mas o que assim, ele se tornou. nesse time aí é base campeã de 2002, né? Sim. Se você observar os ciclos, né, sempre funciona mais ou menos dessa forma, né? Funcionou até então naquela época. Você pega o time de 96, vai formando em 2002. Tem 98, né, que perde. Aí em 98 já tem uma reformulação para 2002. É um time muito bom. Te faltou uma Copa? Faltou a de 98. Você achou que você devia ir? Eu deveria ir, sim. Eu acho que era uma grande oportunidade. Vivia uma fase muito boa na Inter, era titular da Inter de Milão. Aí eu joguei mal contra a Argentina no Rio, contra a Argentina, né, no Maracanã, que nós perdemos de 1-0. E ali eu fui cortado. Ali eu não joguei mais, nem eu, nem o Raí. Existia muita Mas rivalidade. é o jogo que a torcida xinga o Raí. Xinga o Raí. Raí, pede pra sair e tal. Então, eu pedi pro Cafu também. Naquele jogo Cafu. Eu, Cafu, Raí. Nós somos ali meio que de mira ali porque existia ainda aquela rivalidade São Paulo-Rio. Existia muito isso, né? Então, aí eu joguei mal nesse jogo e depois aí não fui chamado. Mas era o mesmo Zagallo, né? Era o mesmo Zagallo. Mas faz parte. Na época eu fiquei chateado, assim, sabe? Porque ele me conhecia. Você pode jogar mal um jogo, mas eu sei que você entregou até então. Eu te conheço, o comportamento, dentro e fora de campo, como funciona e tal. Na época eu fiquei um pouco chateado, assim. Falei, pô, podia ter ido e tal. Mas depois você começa a entender, né? Você vai ficando mais velho, você começa a entender, pô, ele teve que fazer as opções, ele teve que escolher. É como se fosse num clube normal. Você tá ali, hoje você joga, hoje você tá no banco, hoje você vai pro jogo, hoje você tá na tribuna. Mas leva um processo para você entender isso, porque era uma Copa do Mundo, na seleção brasileira. Mas acho que faz parte, é um aprendizado. Vai pensando pelo menos 2 resenhas pra gente se encaminhar pro encerramento. Mas 2 boas, inéditas tem que ser. Não tem censura, né, Rafa? Aqui não tem, tudo não tem censura. Tô não tem tentando censura. lembrar. Quando você jogou no Chipre, você ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano. 1 ano? 1 ano. E foi maneiro? Você viveu como um chipriano? Cipriota, né? Eles Cipriota? falam. Cipriota. Você viveu como um cipriota? Cipriota. Não, vivi. Assim, eu cheguei lá, a minha saga, né? Saí do Guarani, eu fiquei 1 mês parado, fiquei esperando, só treinando, aí acertei com o time de Israel. Acho que era Maccabi. O que jogou do Cearense. Eu acho que era Beitar Jerusalém, alguma coisa assim, eu não lembro. Aí estourou a guerra com o Hezbollah. Aí eles fecharam o mercado, não vai ter campeonato, não vai ter nada e tal. Aí eu recebi uma oferta para ir para Chipre. Quando eu recebi a oferta para ir para Chipre, foi na última... Faltava acho que 2 dias para fechar o mercado. Aí eu cheguei lá, já tinha me formado, faltam 15 dias para começar o campeonato e tal. Pô, você treinava às 7 horas da noite só. 44 graus no dia. 44? 40, 44. Você tem 365 dias por ano lá, 350 sol. O frio lá era 15 graus, 16 graus. Não tinha frio. Aí, praia, né? Eu e minha esposa, a primeira vez que nós estávamos morando juntos e tal. Aí foi meio que uma lua de mel prolongada, né? Porque saía de manhã, umas 8, 8 e meia, a gente saía para ir para as praias. Então tinha uma praia lá que a gente sempre ficava. Aí meio-dia e meia voltava, porque é muito quente. Aí ficava lá até umas 2, 3 horas da tarde. E depois eu ia treinar às 7. A minha esposa estava com um processo de fazer um tratamento para engravidar, porque ela tinha engravidado em São Paulo e perdeu o neném. Aí nós fomos para lá, ela continuou o tratamento. Minha esposa não tem um ovário, né? Então tinha que repor hormônio, uma série de outras coisas. Aí foi um período
pesado nesse sentido, fora do campo, porque 15 dias tratamento, menstruação, né, período, né, e aquela nervosismo, ansiedade, angústia. Aí os últimos 15 dias a expectativa de engravidar ou não, tal, foram 3 meses assim, né? E foi meio complicado. Depois conseguiu engravidar na terceira tentativa. Um mês depois teve descolamento de placenta, aí tinha que ficar de repouso. Então coloquei a cama Na na sala. sala. Eu saía para treinar, ela ficava conversando com os pais no computador, porque para pelo menos preencher o tempo e saber como ela estava. Então foi um período mais complicado. Então a minha cabeça nem estava muito pro futebol. A cabeça estava mais para realmente estar do lado dela ali e aproveitar um pouco a vida, que até então, não que aproveitar a vida em respeito a isso, não é isso, mas Tava mais tranquila a poder vida ficar e um tal. pouco mais tranquilo em relação Menos pressão? Tinha menos pressão? Não, não tinha pressão nenhuma. Zero? Nenhuma. Embora o Omônia seja o time de maior torcida lá, mas a gente para quem tá acostumado à torcida do Corinthians, do Olympiacos, isso aí era tranquilo, entendeu? Então não tinha. E ela engravidou? Aí ela engravidou, meu filho tem 16 anos. Como é que ele chama? Chama Lucas. Aí engravidou, tem 16 anos. Que tal. arranca a cabeça do Bob, né? Esse aí é Pra é quem um não animal. sabe, o Bob é aquele boneco de borracha, silicone, sei lá, que você treina e ele gosta de uma a mãozinha fight, dele, né? a mãozinha dele parece o martelo do Thor, sabe? Aquela pesada, assim. Mas e tá lá. Então eu joguei lá em Chipre, pô, acho que foi o melhor ano da minha vida em relação a isso, né? Tanto que a gente sempre sonha, né? Eu e ela, nós sonhamos em voltar a morar lá. Morar lá? Morar Pô, foi lá. maneiro, então. Porque foi muito legal. E daí tem a Vale da Fiel. Aí tem a Valentina, que é corintiana roxa. É? Corintiana roxa, não assiste jogos do Corinthians. Não assiste? Não, comigo, assim, não. Ela assiste sozinha. Ah, pra poder xingar. Pra poder xingar, falar e tal. Eu falei, Valentina, vamos assistir o jogo? Não, pai. Meu coração não aguenta. Tá bom, aí eu tô no quarto, né, assistindo o jogo e tal, eu só escuto barulho lá embaixo. Filha da... toma. Aí eu 14 ligo. anos. Falei, Valentina, tá fazendo? Não, pai, tô aqui. Você tá fazendo o quê? Tô assistindo o jogo. Falei, pô, vem aqui. Não, pai, deixa eu aqui. No jogo contra o Estudiantes, que o Corinthians saiu acho que na Sul-Americana, eu tava trabalhando, né, nesse jogo e tal, e eu peguei e mandei, ela mandou pra mim, né, falei assim, pai, o que você acha que vai dar? Eu falei assim, não sei. Falei, você tá assistindo aí o pênalti? Porque o pênalti, o Cássio pode ser que, né, pai, meu coração não aguenta, pai, eu sou corintiano, meu coração não aguenta, então fanática, e ela é muito o que eu era, né, quando moleque de jogo, fala palavrão demais, uma boca suja assim e tal, e é muito companheira, né? Muito companheira, tá sempre comigo, joga vôlei, né? Até te falei que ela é fanzaça da Mara, assiste, vê tudo, ela gosta muito. Que massa. E a doutora? Renata. Doutora Renata. Não gosta de nada, não entende nada. É só medicina, entendeu? Mas também é aquela história, né? Você pergunta o que você quiser, ela sabe. Super inteligente, né? Muito. Eu só não entendo porque casou comigo até hoje, mas assim... Não, pra poder mandar, né? Não, esse aqui não é muito inteligente. Mas você sabe que eu tô numa fase de sim, meu amor, tudo bem, meu amor. Já faz, acho que no mínimo uns 15 anos. Tô obedecendo bem. Tô obedecendo bem. Cara, lembrou das resenhas aí pra contar? Pô, tô tentando. Tem uma da Inter, que é legal, né? Que nós fomos jogar em Schalke. Contra o Schalke. E lá na Alemanha eles levavam a gente... Eu tava na Inter, né, eles levavam a gente esse hotel era no meio da floresta, né? Porque tem lá, eles escolhem pra ficar meio isolado. Pô, é um breu, tudo escuro e tal. E eu levei uma máscara. Uma máscara feia pra caramba, assim e tal. Rapaz, eu fui dar um susto lá no Canube. Putz. Fechou a porta, começou a tremer assim. Mas ele tinha problema no coração. Depois que eu lembrei disso. Porque eu e o Ronaldo, o que a gente fazia? A gente ia pelos corredores, batia nas portas, né, dos quartos. Os caras abriam, a gente, e saía assim, né? Mas os dois estavam com máscara? Não, só eu. O Ronaldo não precisava? Parceiro isso aqui. Aí, pô, quando nós fomos lá no Canu, a gente não sabia, bati na porta lá, na hora que ele abriu, ele fechou assim, começou a tremer, e o Taribo tava junto com ele, lá. Essa, pô, foi engraçada. E teve uma outra também, aí foi no Santos. O William, você lembra do William? William Batoré, centroavante, a gente chama de William Batoré. E ele ficava com o Robinho.
Só que o Robinho, na época, ele tinha um trabalho com a nutricionista que à noite ele tinha que ganhar massa muscular. Então ele comia hambúrguer, comia um monte de coisa para poder ganhar peso rápido. E o William, junto com ele, comia a mesma coisa. Só que chegava no dia do jogo, o Robinho voava e o William tinha cãibra. Então ele chegava, entrava assim e tal, e começava cãibra. Aí teve um dia que os caras faziam muita bagunça no hotel. Muita. Aí o William pegou um extintor uma vez e foi jogar acho que era no Castelão, que era um segurança. Na hora que ele foi jogar, deu cãibra. Ele não conseguia sair correndo. Deu cãibra, segurando. Deu cãibra. Putz, aí você imagina, né? Imagina o que aconteceu. Mas foi por isso que ele virou Batoré, não? Não, mas era mais por causa da fisionomia. Ele era parecido com o Batoré. Mas, pô, tem coisa que não dá pra contar, mas essa é uma das. Tem a bolinha de futsal. Deve ter começado com uma dessa aqui, né? Essa daí era o Pré-Mirim. Você jogou muito futebol de botão? Não, eu assistia mais. Eu jogava mais pimbolim. Ah, é? A melhor coisa que eu faço na vida é jogar pimbolim. Ah, é? Sou muito bom. Eu jogava, agora Sério? não jogo mais não. Não, mas nem com o Rubinho jogava futebol de botão? O Rubinho eu mandava ele pro gol. Nós Foi por isso que pro gol. Nós temos 6 anos de diferença, né? Ah, então, é bastante. Eu sou de 76, ele de 82. Então já mandava ele pro gol. Já. E gol a gol? Ele jogava gol a gol com ele, então, né? Sim, fácil. O nome do quadro é gol a gol, né? Que eu jogava muito com meu pai. Então, bons tempos. Bons tempos. E futebol também. Futebol de botão assim, ele também tinha isso. Assim. Só que empenava. Aí tinha que deixar o sofá em cima. Jogar na brigadeiro, né? Com o botão, né? Aí empenava a mesinha. Tem uma história, assim, legal, né? Eu gosto, eu gostei. O Thiago Nunes, sabe o Thiago Nunes, que hoje é treinador do Botafogo e tal, ele falou que quando era moleque, ele jogava botão com o time, né? O time era Corinthians. E ele me mandou o botão lá dele que ele tinha, Zé Elias. Ah, que legal, cara. E ele contou pra gente na entrevista, eu jogava com o pessoal aqui, a gente tinha um time e tal, e você era meu volante. Eu falei, que isso, tal. Ele pegou e me mandou o botão Zé Elias. Que maneiro, que maneiro. Legal. Poxa vida. Então, já que você tá aí, escala aí seu time, Meu time? Sua seleção de todos os tempos, mas tem que ter jogado com você. Você pode ser técnico, você pode ser o primeiro volante aí. O que você vai escolher? Atacante, Ronaldo e Romário. Ai, humilde. Cafu, Roberto Carlos. Tá escalando a seleção, então. É o time ou... Não, vai, vamos ver. Que eu joguei, né? Aldair. Aí eu coloco... são times que eu joguei. Então é Mauro Silva, Dunga. Outro zagueiro aqui. Eu tô em... Aqui vai Rivaldo. Um zagueiro aqui, rapaz... Zagueiro. Tinha um jogador na Alemanha chamado Christian Borns. Jogava demais. Eu acho que ele jogava ao lado do Aldair. É o time mais ou menos esse daí. Mas falta um atacante. Falta um atacante? Tem 9. Alguém não tirou um botão da caixinha. Vou te emprestar aqui um líbero aqui. Falta um atacante? 2, 4, 7, 8, 9. Tá. Rapaz, atacante, pode ser meia, pode ser Baggio. Você jogou com o Baggio no Inter? Na Inter. O Baggio do Tetra? Joguei pouco tempo com ele, mas assim... Foi antes do Tetra? Depois do Tetra? Depois do Tetra. 96, você não zoava ele? 97, não, a gente nem tocava no assunto. Não tocava no assunto? Não, o cara era tão gente boa, ele é tão gente boa que a gente não tocava no assunto. Eu não tocava particularmente. Eu chamava ele de Nono. Eu tinha 20 anos, ele tinha acho que já 35, alguma coisa assim, 34. Eu chamava de Nono. Nono, Baggio, Nono. E assim, a gente não falava... Eu, particularmente, nunca toquei no assunto com ele. Nunca. E um sujeito assim, olha, gente boa, cara tranquilo, te tratava bem, nunca vi desrespeitando ninguém, nada. Você sabe... ele brigou com o Marcelo Lippe, né, na Inter. Porque o Lippe entra, chama, fala pra ele, eu quero que você seja um cara de confiança, que você me fale as coisas que acontecem aqui e tal. Eu falei assim, não, isso eu não vou me sujeitar a fazer não, nunca fiz isso na minha vida e não vai ser com você que eu vou fazer. Aí pegou e saiu da Inter. Que legal. Escala um goleiro. Goleiro? Pode ser o Rubinho, né, meu irmão? Coisa de família, né? Então bota um técnico aí. Um técnico.
Mário Sérgio. Teu pai, né? Mário Sérgio e auxiliar Márcio Araújo. O Márcio Araújo tá no São Paulo ainda? Não, ele saiu. Ele Saiu? estava como auxiliar do Fernando Diniz. Aí ele foi pro Santos com o Fernando Diniz. Aí depois me parece que eles tiveram um desentendimento ali de ideias. E ele tá sem trabalhar. Mas foi por causa do Márcio Araújo que eu comecei a jogar. Porque quando o Corinthians perde pro Palmeiras, em 93, tem uma reformulação no futebol. O Márcio Araújo chega do São Paulo. Ele não tinha rabo preso com ninguém. Né? Ele não conhecia ninguém. Ele colocou aquilo que ele via nos treinamentos, os melhores dos treinamentos. E aí eu comecei a jogar. Joguei um jogo contra a Ponte Preta em Campinas. Perdemos de 1-0, joguei bem. Aí no segundo jogo, no Parque São Jorge contra o Santo André, joguei bem também. Aí isso foi no sábado, isso foi no domingo. Na segunda, ele falou, durante o treinamento eu vou conversar com 5 jogadores que vão treinar com o profissional amanhã e serão inscritos, tragam a identidade. Eu tinha feito 2 jogos apenas, né, no Júnior. Nem imaginava. Ele pegou e falou assim, amanhã traz a identidade que você vai treinar com o profissional. Aí foi quando eu treinei na terça, profissional. O Mário Sérgio falou, te cuida, garoto, que com 16 anos já é homem pra mim. A partir de amanhã você treina com a gente. Aí na quarta eu treinei já como titular. Ele me deu a camisa de titular. Na quinta ele falou, você vai jogar no sábado. Eu falei, tá bom. Graças ao Márcio Araújo. Então esses dois treinadores pra mim são os melhores. Foram os que confiaram muito em mim no momento em que eu não era nada, né? E o Ricardo Rosa, que é o preparador físico pessoal do Neymar, eu conheço. Que é praticamente meu tutor, né? Que ele me conheceu com 12 anos de idade e até o profissional ele foi o cara que esteve ao meu lado. Depois ele passou a bola pro Wagner Bertelli, que hoje é o preparador físico do Fernando Diniz e tal. Esses caras todos foram muito importantes na minha vida. Então, qualquer seleção, qualquer time que você alguém pedir para mim, esses caras são os treinadores. O Mário, né? Além de ter sido um extremamente talentoso jogador, o pessoal que é mais jovem, assim, vê o Ganso jogando, eu acho que lembra muito o Mário Sérgio, assim, né? Negócio de toquinho, assim, rápido, assim, pegar o vídeo da final. Olha para um lado, olha para o outro, contra o Hamburgo, né? Cara, é genial. Tem uns jogos também dele no Palmeiras que é impressionante que ele joga. Jogo Grêmio, Inter e Palmeiras. Jogou no São Paulo também. Jogou no São Paulo. Mas assim, ele tá além do campo pra você, né? Sim. Mário, sim. Eu desenvolvi um relacionamento com ele de pai e filho, né? Embora eu não seja filho de sangue, mas assim, conversava sempre, batia papo, conversava muito com ele em relação à vida, né? As coisas e tal. E aí a gente acabou desenvolvendo essa ligação mais forte, né? No acidente você tava onde? Eu tava em casa. Eu nem sabia. Minha esposa que falou, né? Eu acordo muito cedo, porque eu sou o relógio da casa, né? Aí acordei e tal, fiz o café e tal, coloquei, aí minha esposa falou assim, você viu o que aconteceu com o pessoal do Chapecoense e tal? Mas aí ele falou avião. Ela falou, teve o pessoal aí da Chapecoense, o time de futebol, porque ela não entende, sofreu acidente. Eu pensei que fosse de ônibus, né? Falei, nem vi, né? 6 horas da manhã, nem ônibus e tal. Aí eu liguei a televisão, aí começou a repercussão, né? Que foi muito grande, a repercussão. Falei, puta merda, né? Já me coloquei na pele dos familiares dos jogadores, né? Porque, pô, é triste, né? E eu tive assim, eu sofri um acidente com o Corinthians em 96, em Quito. O avião subiu e o cara jogou o avião para baixo e, graças a Deus, senão eu não estaria aqui conversando com você. Então, na hora, já voltou tal, aí começa a dar lista. Aí Deva, que, porra, era meu amigão da CBN, que a gente conversava do lado, assim, o cara... Nossa, sensacional. Depois o Chiorino, né? Vitorino, desculpa. Vitorino, que a gente se cruzava muito ali. Aí veio Paulo Júlio Cleman. Que fazia isso no Arena com a gente. Aí na hora que ele falou Paulo Júlio Cleman, eu falei, puta que pariu. Comecei a chamar minha esposa, falei, baixinha. Pô, o PJ morreu, porque o PJ era o meu guru, vamos dizer assim. Tudo que eu precisava conversar sobre imprensa, jornalismo, tudo eu conversava com ele. Tudo. Eu tive uma amizade com ele, assim, de pouco tempo, que eu trabalhei na rádio com ele, né? Mas assim, tudo. Porra, eu comecei a chorar. Pô, o PJ morreu, baixinho não pode ser. Aí vem Mário Sérgio Pontes de Pá. Pô, aí foi... Falei, caralho, puta, aí... Desculpa até a palavra, aí mudou a forma, assim, o sentimento. Eu peguei o telefone na hora, eu acho que era 6 horas da manhã, eu liguei pro Pascoal.
Falei, Pascoal, me diz que não é verdade isso aí, me diz que não é verdade. O Pascoal nem sabia o que estava acontecendo. O que foi, Zé? O que foi? Eu falei, ó, acidente, pô, o Mário Sérgio tava junto, PJ, tal. Peraí que eu vou me informar, tal. Aí eu já pego o telefone e ligo pro telefone que eu tenho do Felipe, que é o filho do Mário. Felipe, aí ligo ele, alô, eu falei, pelo amor de Deus, fala que não é isso que eu tô vendo, pelo amor de Deus, o moleque também não sabia, não sei se ele não sabia ou se ele também tava em choque, entendeu? Aí a Mara, que é a esposa, falou, não, Zé, calma, daqui a pouco a gente dá mais informações, tal. Aí, pô, eu fui pra TV, pra ESPN, pra ver se tinha mais informações, a hora que eu chego de novo, eles começam a dar a lista, eu não aguentei, eu falei pro Baruel, eu vou pra casa, que eu não consigo ficar aqui não não dá. Aí eu fui pra casa, fiquei mal o dia inteiro, aí chegando no final, acho que era umas 4 horas da tarde, eu escrevo uma carta, né, pro Mário Sérgio, agradecendo, tal. Mas era um relacionamento muito bom. Pra você ter uma ideia, eu fui comprar carne, né, que minha esposa falou, vai lá comprar carne, tem, né, fazer mistura pras crianças e tal. Cheguei no açougue, eu tava conversando com ele, ô, seu Mário, tudo bom? Eu cheguei no açougue, eu fiquei 2 horas conversando com ele na frente do açougue. Minha esposa ligando, tal. O que você tá fazendo? Eu falei, não, eu tava conversando com o seu Mário. Pô, você não viu? Tá 2 horas aí e tal. Aí que eu vi. Então era esse tipo de relacionamento, entendeu? De a gente sentar, conversar um tempão. Tempão, assim, e nem perceber. Zé, pra gente finalizar, que você tem que ir embora, porque você falou assim, não, eu tenho horários, depois disso é cachê. Cara, o que essa bola representa pra você? Assim? A bola representa a minha vida, né, velho? A bola é minha vida. Eu dormia com a bola. Pra você ter uma ideia, meu pai falou assim, o que você quer ganhar de presente? Bola. Aí nos outros anos ele já nem perguntava mais, ele dava bola e eu jogava. Eu jogava com a bola dentro das redinhas. Antigamente você ganhava a bola, ela vinha na redinha. Eu chutava a bola, tá, para não deixar cair no chão, para não sujar. A bola representa vida, representa experiência, representa conhecimento, representa filhos. A bola para mim é isso. A bola é minha vida. Minha vida abrange todas essas pessoas e esses sentimentos que eu encontro todos os dias. Todos os dias. Quando eu vou trabalhar, eu vou falar do quê? De futebol. Quando eu vou para casa, e falo com o quê? Futebol. Ou vôlei, né? Agora tô na sua área, mas é né? bola. Mas é sempre bola. É o esporte, né? Então acho que isso me ajudou bastante a ser o que eu sou hoje, né? Porque na bola eu aprendi a ser homem. Com 12 anos eu tinha que tomar decisões. Com 16 anos eu fui arrimo de família. Ajudei minha família. Já fazia isso com 12 anos, o dinheiro que eu ganhava eu já dava para meus pais, mas com 16 anos eu ajudava todo mundo. Me tornei pai jogando futebol, essa ligação do futebol com o filho, de jogar bola, de brincar. Então, se a bola não existisse, provavelmente o Zé Elias não existiria. Talvez eu estivesse numa clínica de fisioterapia fazendo bem para outras pessoas, né? Legal, Zé. Cara, sempre um prazer te encontrar. Eu acompanho seu trabalho, assisto você e fico feliz de te ver no ar, assim, pela maneira que você se porta, assim, né? Por mais ligações que você tenha com esse clube, com aquele outro, assim, mas tentando explicar o futebol, explicar como é que funciona a cabeça do jogador, que as pessoas esquecem, né? Como é que funciona o dia a dia, assim. E eu acho que o mais legal que eu posso dizer, assim, que você tem o apelido de Zé da Fiel, mas eu acho, né? Eu tenho certeza que você é um fiel amigo, assim. Que eu posso contar contigo com o que for, a hora que for, com o que precisar, posso te ligar. Então eu fico muito feliz, né? Tipo, às vezes a gente passa muito tempo sem se falar, mas ano novo eu te dou um feliz ano novo, um feliz Natal, e você me responde de volta, e não é uma mensagem automática, isso já demonstra muita coisa. Então, cara, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente está num processo, né, de ganhar autoridade, de as pessoas reconhecerem, e a sua presença aqui traz isso pra gente, assim. Fala assim, pô, pode ir lá, o Zé foi, que é legal. Então, pô, quem sabe você vira o Zé do Gogô. Vamos ver, quem sabe. Zé, muito obrigado, cara. Você sabe que a recíproca é verdadeira, sempre falei pra você, meu telefone 48 horas no ar, pode ligar, fica à vontade. Amigo é pra essas coisas, né? Amigos são aqueles que você fica muito tempo sem ver,
sem falar, mas quando encontra, parece que você nunca ficou separado, né? Exato. Então, nós somos assim, eu tenho outros amigos também. A vida nos dá esse tipo de presente, né? Basta a gente cultivá-los da melhor maneira possível. Você é um amigo, irmão, você sabe disso, Muito desde a legal. época lá do Arena, das coberturas no campo, das conversas, pô, Show, conta cara. comigo Muito sempre. obrigado. Vou até tirar a caneleira que não deu no carrinho. Não, e afasta a bola que tá me dando coceira já. Daqui. Obrigado, Zé. Ó, e você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, compartilhe, comente, deixe seu like, enfim, pra gente chegar a mais gente, pro Go crescer ainda mais. Obrigado pra você, até a próxima.